uma sessão são 4 aulas em que nós discutiremos a importância da genética na tomada de decisões clínicas em doenças linfoproliferativas, hoje, na próxima semana, e nas 2 semanas seguintes, as doenças mieloproliferativas. Então, quem irá falar é o nosso residente do primeiro ano, Paulo Henrique Alencar, e para quem eu passo a palavra. Obrigado, Paulo. Obrigado, professor. Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Sim, Paulo, estamos ouvindo bem. Sim. Como o doutor Fernando apresentou, eu sou o Paulo, eu sou residente do primeiro ano de hematologia. Nessa semana e na próxima semana, a gente vai conversar um pouco sobre a importância da genética, né, na tomada de decisões clínicas nas doenças linfoproliferativas. Paulo, vou te interromper só um minuto, que nós temos a participação do Dr. Rafael Alencar na moderação. Acredito que ele esteja conosco aqui. Desculpe. Que ótimo. Me perdoe. Que isso, professor. Esse artigo é um artigo recém-lançado agora em novembro da Blood, um artigo excelente que, pelo fato de ele ser um pouco extenso e denso, a gente dividiu ele em 2 semanas para ficar uma aula um pouco mais compassada. De forma logística, eu tentei dividir nessa primeira semana as doenças linfoproliferativas B e na semana seguinte as neoplasias T, tá certo? Então, inicialmente, a gente sabe, a gente deixou a 5ª edição da RU deixou isso de forma bem clara, né, que a genética está cada vez mais atrelada, né, à hematologia, às neoplasias hematológicas, e a genética é uma parte muito importante na classificação dessas neoplasias. Hoje em dia, a classificação, o diagnóstico, fatores prognósticos estão cada vez mais entrelaçados com o perfil genético dessas doenças. E a gente sabe que com o advento das novas tecnologias, cada vez mais nós teremos acesso a essas mutações genéticas e, consequentemente, a gente vai conseguir entender muito mais dessas neoplasias e do tratamento delas, e claramente melhorar o acesso e o prognóstico aos pacientes. Como eu falei, essas neoplasias hematológicas, as doenças linfoproliferativas, elas têm um rearranjo de alterações genéticas, cromossomiais, que vão nos nortear, um fator definidor para o diagnóstico, tá? E dentre as principais ferramentas que a gente vai poder utilizar, tem o FISH, que já é uma realidade bem aceitada e bem acessível para algumas translocações, algumas alterações aqui no nosso setor. A reação em cadeia polimerase, através da amplificação de sequências de DNA, que também a gente consegue fazer bastante, e o sequenciamento genético de alta geração, de nova geração, né, o NGS, que ele vai nos fornecer um painel genético muito amplo e que no futuro próximo a gente acredita que vai ser muito mais acessível, e através dele a gente vai conseguir sequenciar mutações genéticas muito importantes aí, tanto para o diagnóstico quanto para nortear a terapêutica e prognóstico aí dos nossos pacientes. Ainda não é uma ferramenta tão acessível, principalmente a nível SUS, né? Mas a gente acredita que, com o passar do tempo, essa ferramenta seja muito mais disponível aqui para a gente, certo? E aí, com o advento dessas novas tecnologias, desse painel de sequenciamento genético, a gente pôde encontrar mutações muito sugestivas, né, de algumas neoplasias linfóides, né? Por exemplo, o MYD88 está muito relacionado ao linfoma linfoplasmacístico, a clássica mutação BRAF do V600, né, que está muito associada à Hairy Cell, à tricoleucemia. São mutações que a gente pôde diagnosticar, que a gente pôde classificar, e a gente vê que são mutações recorrentes. E claro que não totalmente específico, mas muito sugestiva desses neoplasias que eu já citei, tá? E como eu já tinha falado no início, né,
o painel, a arquitetura subclonal dessas doenças linfóides, né, das neoplasias, no caso da que a gente está conversando das linfóides, permitiu, né, associar a presença ou a ausência de determinadas mutações no diagnóstico e principalmente no prognóstico dos linfomas. Então, de forma geral, a gente vai discutir um pouco desses testes genéticos, mas principalmente das mutações e qual o melhor teste para encontrá-las, né? E aí entender a utilidade para o refinamento diagnóstico, identificação de risco e o impacto que a gente pode ter na terapêutica com esse tipo de exames. Bem, aqui só uma figura mais lúdica, né? Mostrando de forma, para quem não está tão afeiçoado, né? Com esses exames, por exemplo, as terapias-alvos, por exemplo, o FISH, onde ele vai conseguir identificar muito mais alterações estruturais, né? E numéricas aqui no cariótipo, tá? Desses pacientes. Vai ver as translocações, que a gente são muito comuns aí nas neoplasias linfóides. A amplificação por PCR também vai conseguir ver por amplificação as variações de nucleotídeos, a variação de imunoglobulina e clonalidade da mesma. E os painéis de sequenciamento genético eles já vão ter um perfil de muito maior, né, de abordagem. Ele vai conseguir avaliar alterações numéricas, alterações estruturais, clonalidade de imunoglobulina, até avaliações de nucleotídeos. Então, assim, com o advento da tecnologia, né, cada vez mais a gente vai conseguindo ter uma avaliação muito mais rebuscada aí das alterações genéticas nessas neoplasias. Bem, então, o artigo dividiu, né, as doenças linfóides, né, em partes. O primeiro deles, a gente iniciou com a LLC, o linfoma de pequenas células, né, esse diagnóstico foi através das lesões tumorais, tá? E não através da imunofenotipagem de sangue periférico. E depois dessa explanação geral, eu sempre vou colocar a tabela que o artigo nos disponibilizou. Eu tomei a liberdade de, para deixar mais didático, colocar a tabela de forma paulatina para que a gente consiga observar de forma mais clara cada uma dessas neoplasias que a gente vai discutir. Então, a gente sabe que, assim, no tratamento da LLC, quando há indicação de tratar RAI-BNE elevado, citopenias, sintomas clínicos com perda da capacidade funcional do paciente, a gente sabe que existem algumas alterações genéticas que vão inferir alto risco e aquele paciente ser um candidato a uma terapia-alvo ou algumas mutações que vão determinar uma elegibilidade daquele paciente à quimioterapia. Um dos principais pilares, né, é o status mutacional do gene da região variável da cadeia pesada da imunoglobulina. A gente sabe que o GHV mutado, ele vai ser o paciente que possui IGHV mutado, ele vai ser mais responsivo, né, à quimioterapia em primeira linha, né, seja FRC, né, enfim, nos pacientes mais idosos, clorambucil, enfim. Então, a quimioterapia é a primeira linha nos pacientes com o IGHV mutado. Já aquele paciente que tem IGHV não mutado, a gente percebe que é um paciente que vai ter um menor tempo para início de terapia, ou seja, talvez seja aquele paciente que tem uma progressão mais rápida de sintomatologias, tem um avançar de doença muito maior, tá? Que tem uma remissão de sintomas menor com o tratamento, tá? E menor sobrevida geral, tá? E esses pacientes, como eu já discuti agora, que tem IGHV não mutado, eles vão ser candidatos à terapia-alvo com inibidor de BTK, seja ibrutinib, acalabrutinib, enfim, tá? Existem outras também mutações genéticas que vão conferir um risco adverso, principalmente deleção do 17P, do braço curto do 17, né?
que é uma das alterações cromossomiais mais encontradas, não só ela, mas trissomia do 12, deleção do braço longo do 11, tá? A deleção do 17, do braço curto 17, ela vai conferir um pior prognóstico e é preditor de não resposta à quimioterapia padrão, sendo esses pacientes mais candidatos, se possível, a uma terapia-alvo, principalmente um inibidor de BTK, tá? Cariótipo complexo também, com mais 5 anormalidades, vai conferir pior prognóstico, mesmo com o uso de terapia-alvo, tá? Outra mutação que a gente vê, é muito comum, deleção do 17, mutação do TP53, que são associadas a alto risco nos pacientes, está associada também a baixa resposta a QT, tá? Seja ela isolada, bialélica, clonal, subclonal, tá? Não vai ter uma resposta tão importante a QT, então talvez seja um candidato a terapia-alvo em primeira linha, tá? E existem algumas outras mutações que também têm relação, mas que não inferem propriamente no prognóstico e na resposta à utilização ou não de quimioterapia. Por exemplo, o próprio MYD88, o NORCH1, FF3-beta1, enfim, entre outras mutações que já estão sendo estudadas, ainda faltam, no futuro, talvez elas consigam ter um impacto prognóstico maior aí no prognóstico e tratamento da LLC/linfoma de pequenas células, tá? Como eu falei, eu destrinchei a tabela para a gente deixar um pouco mais didático, tá? A gente está falando agora da LLC e do linfoma linfocítico, né? Onde os principais, mutação do gene da cadeia pesada, da imunoglobulina, onde eu vou avaliar principalmente por sequenciamento genético, vai ter um valor prognóstico, tá? E, assim, é interessante aqui que ele coloca que, assim, basta você identificar essa mutação apenas uma vez, porque ela permanece estável aí no curso da doença, tá bom? A deleção do 17p, que a gente consegue ver por FISH, tá? É um fator prognóstico, como eu já tinha discutido, e é interessante fazer a cada novo curso de terapia, né? Para avaliar se aquele paciente vai ter um preditor de não responsividade a QT e talvez seja um candidato à terapia-alvo. A mutação do TP53 vai ser melhor vista por sequenciamento genético, né? E ele vai ter também fator prognóstico, tá? E ele deve ser feito a cada novo curso de terapia, a não ser que eu já tenha definido, né? Já tenha constatado a mutação do TP53, tá? Cariótipo complexo, como eu falei, por citogenética, né? Vai ter muito um valor prognóstico. Aqueles últimos genes que eu falei, né? Eles vão, ainda falta mais dados que vão implicar no prognóstico, mas são ensaios futuros que vão poder nos mostrar que eles podem sim ter alguma relação e nos auxiliar nas tomadas de decisões. Bem, a próxima neoplasia que a gente vai discutir é o linfoma folicular. A gente sabe que o linfoma folicular ele tem uma translocação clássica, né, que é a translocação do 14-18, né? Apesar disso, a gente tem um microambiente tumoral, uma rede genética complexa que assola o linfoma folicular, mas que ainda, nos dias atuais, ela não tem tanto um impacto tão claro, formado, né? Uma ideia formada a respeito do diagnóstico e prognóstico com essa amplificação genética aí que envolve o tumor. E no futuro, claro, a gente espera que essas mutações presentes, essas mutações que apresenta, seja essas mutações genéticas recorrentes que podem aparecer, KMT2D, CREBBP, né, STAT6, FOXO1, enfim, que sejam mutações que a gente consiga ter com mais clareza o impacto prognóstico aí para o linfoma folicular. O que a gente sabe é que nos pacientes que têm EZH2 mutado, né, e que aquele paciente que falhou a 2 quimioterapias prévias no tocante ao linfoma folicular, a FDA já aprovou o tazemetostat, né, que é o inibidor do EZH2,
que ainda não é uma realidade tão amplamente disponível, mas é uma opção aí para pacientes que são refratários a 2 quimioterapias prévias, tá? É importante lembrar que a análise molecular vai nos ajudar bastante no diagnóstico de linfoma folicular, né? Porque a gente tem o tipo nodal, pediátrico, enfim. O dos linfomas foliculares BCL2 negativos, que a gente vai discutir lá mais para o final da aula, né? Uma abordagem mais prática, essas alterações genéticas, elas vão ser muito úteis no diagnóstico diferencial desses linfomas, tá? E aí, como eu falei, o desafio atual é principalmente encontrar o perfil molecular, dada essa vasta gama de mutações do linfoma folicular, encontrar aquelas mutações que implicam numa doença mais agressiva, naquele paciente que vai ser um mal respondedor, naquele paciente que vai ter uma recaída precoce. E aí, os estudos estão dia após dia tentando deixar essas ideias mais claras e comprovar a significância estatística aí com essas mutações e seu impacto no diagnóstico e tratamento, tá? Como eu falei, o rearranjo BCL2 visto por FISH, né, ele vai ajudar muito no diagnóstico diferencial, tá? Do linfoma folicular e BCL2 negativo, tá? Que a gente vai mostrar na tabela lá mais pro final. Acredito eu que vai dar tempo, senão na próxima aula a gente conversa um pouquinho. A mutação do EZH2, que vai ser por sequenciamento genético, a gente vai utilizar porque a gente tem o inibidor, né, desse gene, né, do EZH2, que é o tazemetostat, que foi aprovado no FDA, para esses pacientes que foram refratários a 2 esquemas de quimioterapia prévia. E, claro, tem a mutação. O linfoma de zona marginal, gente. A gente sabe que o linfoma de zona marginal, a gente tem o linfoma extranodal, o MALT, o nodal e o esplênico. E eles possuem características genéticas distintas, né? A gente sabe que a translocação, inclusive, já foi tema de diversas discussões, até questões de prova abordam bastante esse tema. A translocação do 11-18, né, que é muito característico do linfoma MALT e é uma característica que é preditora de não resposta ao tratamento do H. pylori. Naqueles pacientes que têm linfoma MALT H. pylori positivo, que poderiam ter uma resposta ao tratamento com a erradicação do H. pylori, se nós tivermos a translocação do 11 com 18, claro que não obrigatoriamente, nos denota que esse paciente H. pylori positivo não vai ter uma boa resposta à erradicação do linfoma MALT com o tratamento do H. pylori. E também a translocação do 11 com 18 está muito associado ao linfoma MALT H. pylori negativo, tá? Não só a translocação do 11 com 18, mas nós temos também outras translocações que podem acontecer e estão mais associadas a outros tipos de manifestação do linfoma MALT que não o gástrico. Por exemplo, translocação do 14-18, né? A associação com o MALT ocular. Translocação do 3 com 14. Ocular, tireoide, as desosas linfoproliferativas cutâneas primárias, tá? Translocação do 1 com 14. Aí pode ter no gástrico, claro, em menor quantidade, em menor percentual, o MALT pulmonar, o MALT de pele, tá? E é importante a gente citar que essas locações que a gente conversou agora, elas são do linfoma, zona marginal, nodal, tipo MALT, tá? O zona marginal esplênico, o zona marginal nodal, eles não vão ter essas alterações com tanta frequência como a gente tem no MALT, tá? E aí a gente vai ter algumas outras mutações que a gente vai mostrar na tabela, principalmente do gene norte, tá? Nesses dois tipos de linfoma de zona marginal. Olha só que interessante. No linfoma de zona marginal, a gente vai conseguir avaliar por FISH o BCL2 e o CCND1, tá? Que são mutações que nos vão ajudar no diagnóstico diferencial. A mutação do MYD88 por PCR, tá? Que a gente vai, como eu falei, nos ajudar com o diagnóstico diferencial de outras entidades. Lá para o final a gente vai discutir isso aí com mais calma através de como se fosse casinhos clínicos, mas é bem didático, tá?
O linfoma hemático de zona extranodal, né? O BCL10, o MAUST vai ser por FISH e as trissomias por citogenética, tá? O FISH por 11 com 18 que a gente já discutiu também, né? Que como a gente já discutiu, vai ser um predistor de não resposta ao tratamento do H. pylori. Do zona marginal esplênica, as principais alterações genéticas que vão ser importantes, podem ser úteis aí no diagnóstico, vai ser deleção do 7, do braço longo do 7, as trissomias, tá? Que vai ser por FISH, né? E as mutações do NOTCH2 e do KLF2 por sequenciamento, tá? Do zona marginal nodal, também trissomia do 3, trissomia do 18, tá? Por ficha citogenética, e as mutações muito similares à zona marginal esplênica também por sequenciamento, que vão ser úteis aí de alguma forma, né? Vão dar um suporte no diagnóstico, tá? Bem, o linfoma de células do manto, né? O linfoma de células do manto, a gente vai ter espectros diferentes, né? O linfoma do manto convencional, o linfoma do manto não nodal esplênico, a variante blastoide pleomórfica, e a gente vai ter alterações genéticas que vão fomentar a esse tipo de característica, né? Linfoma de zona do manto convencional, que é derivado de células B naive, geralmente ele vai ter o gene da cadeia pesada da imunoglobulina não mutado, elevados níveis de SOX11, tá? Já o não nodal leucêmico, né, que vai ter uma característica mais agressiva, vai ser um SOX11 negativo, vai ter um CCND1 positivo com mutação do TP53 e vai ser originado de células de memória. A variante blastoide pleomórfica vai ter uma gama variação genética complexa, claro que ainda não é tão bem sequenciada, né, assim, no tocante ao impacto prognóstico, tá? Mas a gente sabe que essas alterações complexas vão conferir um pior prognóstico, uma pior resposta à quimioterapia e à transplante, principalmente a mutação do TP53. Outras mutações que podem acontecer do CKN2A, o rearranjo CEMIC também, que são variantes e alterações genéticas que vão conferir um pior prognóstico, tá? O CCND1, o rearranjo, é possível ver através do FISH, né? Isso a gente vai poder fazer caso na imunistoquímica, durante aí o diagnóstico, né, do linfoma do manto, a gente não consiga identificar ele por imunistoquímica, tá? Tanto CCND1, CCND2, CCND3, tá? E a mutação do TP53, que vai atuar tanto em fator prognóstico quanto num guia de manejo, a gente vai conseguir fazer por sequenciamento genético, tá certo? Bom, saindo um pouco do linfoma do manto, a gente vai para o mieloma múltiplo, que também é já as translocações que conferem alto risco do mieloma, elas são muito importantes, já estão bem definidas, vão estar atreladas a uma mudança de tratamento que a gente vai falar já, tá? Então, assim, cada vez mais no estudo do mieloma, a gente tem o perfil genético como uma ferramenta importante para estratificar risco e para inferir, alterar na terapêutica da doença, tá? É importante a gente comentar que, assim, essas mutações podem ser adquiridas na evolução do mieloma. A gente sabe que o mieloma é uma doença aí que atualmente a gente não consegue ter uma cura, né? E aí a gente vai sempre tentando prolongar a remissão daquele paciente. E aqueles pacientes que têm essas locações vão ser pacientes de alto risco, tá? A estratificação vai se basear no FISH, onde eu vou poder avaliar as principais translocações e também no NGS. Fica risco adverso. Translocação do 4 com 14, translocação do 14 com 16, tá? Translocação do 14 com 20, que são sempre envolvendo o gene da cadeia pesada da imunoglobulina, tá? Outras características de risco adverso sejam as deleções, deleção do braço curto 1, deleção do braço curto 17, a própria mutação do TP53, tá? Conferem também risco adverso. Importante lembrar que 11-14 não é uma translocação que infira risco adverso, e sim risco padrão, tá? Lembrando que nos pacientes que têm, por exemplo, essas mutações de alto risco, deleção do 17P, translocação do 4, 14,
né? São aqueles pacientes que vão se beneficiar, vão ter um benefício claro, né? Com o bortezomib ou qualquer outro inibidor de proteasoma, e também na utilização de algum anticorpo monoclonal anti-CD38, por exemplo, daratumumab, né? Ou até no transplante de células hematopoéticas em tandem, né? Um seguido do outro, que ainda não é uma realidade tão bem acessível, mas os estudos já mostram que nesse paciente de alto risco, esse tipo de transplante em tandem, ele pode ser feito e tem benefício, tá? Bem, como eu falei agora, nesse paciente de alto risco, eles vão se beneficiar de esquema quádruplo e não tríplice, que é o que a gente já está acostumado a fazer, que seria, como eu já conversei, um anti-CD38, por exemplo, da atummab, um inibidor de proteasoma, por exemplo, do bortezomib, a lenalidomida e o corticoide que a gente mais utiliza, que normalmente é a dexametasona. Pacientes, como eu falei, de risco padrão, por exemplo, que tem translocação do 11-14, que não vai conferir alto risco, naqueles que não obtiveram resposta com quimioterapia padrão, podem ser candidatos a um inibidor de BCL2, como, por exemplo, o venetoclax, tá? A gente sabe também, falando agora do mieloma Smoldering, que existem algumas características que vão conferir alto risco para esse mieloma, seja em relação à quantidade de células plasmocitadas no mieloma, né, no mielograma, seja no tamanho do pico monoclonal, mas as alterações genéticas, quando presentes no mieloma indolente, no Smoldering, né, vão também implicar num maior risco de progressão da doença, consequentemente, num maior risco de progressão para mieloma múltiplo, certo? Então, aqui na tabela, existem vários espectros do mieloma aí que são definidos através de anormalidades recorrentes, né? Seja o mieloma com anormalidades genéticas recorrentes, o que possui translocação familiar do CCND, translocação do MAF, translocação do NSD2 e o mieloma com hiperploidia. Como eu já falei, não vou repetir de novo, porque a gente já discutiu bem a translocação do 414, 1416, vão conferir maior risco, né? E implicar no tratamento, e o 1114, resposta ao venetoclax, tá? E depois a aula vai ficar gravada, vocês podem ter acesso ao próprio artigo e à aula e observar com mais calma. Mas como o tempo, a aula é um pouquinho extensa, eu não vou me deter a pormenores na tabela. Aqui é basicamente mostrando, né, a classificação molecular complexa do mieloma, né, uma tabela interessantíssima, onde, de acordo com a classificação dela, a gente vai observar, por exemplo, maior presença de ganhos, né, de trissomias, enfim, cromossomiais. Por exemplo, nos tipos de mieloma, HRD 11+, ou 11-, tá? Perdas cromossomiais, por exemplo, na classificação NSD2, tá? E MAF, tá? E a presença, claro, das principais alterações que conferem o nome da própria classificação, né? O CCND1, o MAF, né? E a mutação do NSD2, certo? Vocês podem também olhar com mais calma essa tabela aí quando a gente disponibilizar a aula para vocês. Bem, como eu falei lá no início, né? O linfoma linfomacístico com pico monoclonal de IgM, ou seja, a macroglobulinemia de Waldenström associado a sintomas, vai ter de forma bem mais preponderante uma mutação no MYD88, cerca de 95% de presença, tá? E o CXCR4 também é uma mutação que pode acontecer na macroglobulinemia de Waldenström em 30% a 40%, tá? Quando a gente compara essas duas mutações, a gente sabe que um gamopatia monoclonal de significado indeterminado esta por IgM, com a mutação do MYD88, vai ter uma progressão muito maior para Waldenström, tá? E que a presença, por exemplo, da mutação vista por PCR do MYD88 vai ter um maior risco de progressão de doença, tá? E uma menor sobrevida livre de progressão com tratamento com IBTK ou R-bendamucina, tá? Essa mutação, a presença dessa mutação
os estudos falam que pode haver benefício com a utilização do zanabitinib, certo? Na presença de mutação do CXCR4, a gente vai ter que os pacientes que têm esse gene mutado, tá? Eles vão ter níveis de imunoglobulina, IgM no caso, né? Muito maior, vão ter risco de hiperviscosidade sintomática, com uso de terapia-alvo, como, por exemplo, com ibrutinib, vão ter um menor sobrevida geral ou sobrevida livre de progressão, e essa própria mutação vai conferir, não necessariamente, mas pode conferir resistência aos IBTK, tá? O linfoma difuso de grandes células B, né? A gente sabe que o difuso de grandes células B é um linfoma amplamente estudado. Nas últimas classificações, a gente teve algumas alterações, principalmente no tocante o linfoma B de alto grau, com rearranjo MYC, BCL6, BCL2, né? MYC, BCL6, MYC, CMYC e BCL2, tá? Que vão ser linfomas que vão ter uma resposta não tão adequadas ao R-CHOP, né? Talvez os pacientes se beneficiem de um esquema mais intensivo, onde ele pegue toda a replicação desse tumor, que é um tumor que vai ter uma replicação maior, tá? E o próprio perfil genético que vai diferenciar o linfoma do tipo centro germinativos de células B ativadas, também esse sequenciamento genético vai permitir a gente ter mais informações a respeito do prognóstico e também há uma possível resposta a inibidor de tireosinase Bruton. Essa imagem é interessantíssima, é uma imagem muito similar à que a gente viu quando a gente teve a aula da exposição da quinta edição da RU, né? Onde a gente vai ter aqui no difuso de grandes células B os principais padrões, né? O de centro germinativo, o de células B ativada, né? E os subtipos genéticos a que estão associados esses dois subgrupos, né, de expressão genética. Então, e as características padrões, ele vai colocar aqui do lado, por exemplo, em células B ativada, que é do subgrupo MCD, vai ter a mutação do MYD88, CD79B, né? E aí eles vão ser, e aí é muito legal, muito interessante, porque ele vai colocar a sobrevida geral, né, com quimioterapia de R-CHOP para cada subgrupo genético, né, que a gente pode ver, por exemplo, que o que possui mutação do NOT1 vai ter uma sobrevida geral menor, talvez ele não vá ser tão candidato à terapia-alvo com os outros. Por exemplo, aqui ele só mostrou mais benefícios com terapia-alvo com o IBTK, tá? Assim como, por exemplo, a mutação e ativação do TP53, tá? Apesar de ter aqui comparado com a mutação do NOT1, ele vai ter uma sobrevida maior, tá? E aí vão haver esses caracteres genéticos que vão ser padrões aí desses subtipos. Tem os não classificados, né, que a gente não vai entender tão bem qual é o subgrupo a qual ele pertence, não ficou tão claro se é as células B ativadas ou ao centro germinativo, tá? E as mutações a quais são características padrões e as possíveis drogas-alvo que eles podem apresentar. Importante a gente observar aqui a diferença de sobrevida em relação os diferentes tipos de linfomas no tocante às características genéticas clássicas dele. Isso demonstra o quê? Que cada vez mais, quanto mais soubermos a respeito destas mutações, a gente vai ter uma noção muito melhor do que do impacto do tratamento vai ter naquele paciente e também do impacto do tratamento na sobrevida geral. Como eu falei, por FISH, a gente vai conseguir identificar os principais rearranjos que vão implicar em alta replicação e prognóstico e vai nos permitir chamar esse tipo de linfoma B de alto grau, né, com rearranjo entre MYC, BCL2 e BCL6, e vai ser necessário para dar esse diagnóstico, né, do linfoma B de alto grau, BCL2 positivo e BCL6 positivo, tá? A gente também vai ter aqui os linfomas B de alto grau, como eu falei.
né, que vão ser, talvez vão ter um pior prognóstico quando tratados com CHOP, tá certo? E vão se beneficiar, obviamente, de um tratamento mais intenso. E na nossa realidade, a gente costuma fazer da EPOC nesse tipo de paciente. Bem, o linfoma de Burkitt também é um linfoma muito agressivo. A gente vai mostrar em breve uma tabela que vai, através das mutações, principalmente por FISH, ajudar na classificação entre Burkitt, linfoma de alto grau e linfoma difuso de grandes células B, né? A gente vai ter vai ser caracterizado pela translocação do MYC com envolvimento de imunoglobulina através da translocação 814, né? A gente sabe que o linfoma Burkitt ele tem 3 espectros principais, que é o associado à imunossupressão, o esporádico e o endêmico. Mas o status do ABV, principalmente do endêmico, ele não vai ter um impacto tão importante no tocante ao tratamento, tá? Já a mutação do TP53 vai ser tem uma importante implicação prognóstica aí no linfoma de Burkitt. Olha só que tabela interessante. Ele vai colocar, de acordo com a morfologia, a gente acha que a morfologia é mais de Burkitt, é mais de um linfoma de alto grau, ou é um linfoma difuso de grandes células. A gente vai e aí essa morfologia pode não ficar tão clara, né? Pode ter espectros entre essas 3 conformações. E aí o FISH vai ajudar a gente. Se ele tem uma morfologia de Burkitt e tem um rearranjo MYC, ele vai ser um linfoma de Burkitt. Agora, ele tem um linfoma de Burkitt, mas ele não vai ter o rearranjo do MYC, mas vai ter a aberração do 11q. Ele vai ser caracterizado como linfoma B com aberração 11q. Tem uma morfologia de alto grau, mas ele tem rearranjo com MYC, com BCL2, a gente vai denominá-lo, né, vai classificá-lo como linfoma B de alto grau, BCL2 positivo, tá? E aí ele vai, e com essa tabela, a gente vai poder ter uma noção e juntar as características patológicas, as características genéticas e poder ter uma classificação muito mais acertada, já que a gente sabe que essa classificação implica em mudanças no tratamento. Por exemplo, linfoma Burkitt a gente vai tratar de forma mais agressiva, linfoma de alto grau também, e o linfoma difuso de células a gente vai poder tratar, padrão, né, no caso, possivelmente com terapia menos intensiva, mas que tenha um benefício comprovado, tá? Dos linfomas pediátricos, que eles vão ser, como eu falei lá no início da aula, um diagnóstico diferencial do linfoma folicular, né? A gente sabe que o linfoma folicular pediátrico vai ter uma doença mais localizada, tem a morfologia folicular pura, alta proliferação e não vai ter expressão do BCL2, certo? Quando eu tenho, é importante citar, que eu tenho alteração de MYC, BCL6 e rearranjo do IRF4, esse meu diagnóstico ele não é possível de linfoma folicular pediátrico, tá? Outros tipos de linfoma, por exemplo, o linfoma de células B, IRF4, já vai ter um envolvimento mais de região de cabeça e pescoço, TGI, vai ter uma expressão de MU1, IFR4 ou rearranjo de BCL6, né? Isso aí vão ser características genéticas e vão nos ajudar no diagnóstico diferencial desse tipo de linfoma, que às vezes é muito difícil quando a gente não tem disponível esse sequenciamento genético, já que a gente tem tão forte a presença dessas mutações nos linfomas B pediátricos, tá? Na tabela ele vai só reiterar isso aí que a gente está discutindo, seja para nos ajudar na diferenciação do tipo folicular, do tipo do zona marginal nodal pediátrico, do linfoma B com aberração do 11q, do linfoma B com rearranjo FR4, onde, através de FISH, através de sequenciamento genético, e eu conseguir encontrar rearranjo BCL2, BCL6, as próprias mutações que eu já citei, IRF4, né? Tá? A gente vai conseguir discutir, abordar, entender melhor o diagnóstico diferencial desse tipo de linfomas pediátricos, tá? Dos linfomas mediastinais, linfomas de Hodgkin, que vão ter um comprometimento maior do mediastino anterior, entre eles, principalmente, linfoma de Hodgkin, primário mediastino e o zona cinzenta mediastinal, eles vão ter
características genéticas, características clínicas muito parecidas, como eu já tinha falado, né? Ambos acometem muito essa região do mediastino anterior, né? Tem um fenótipo muito parecido e, através dessas alterações genéticas, a gente vai poder entender melhor e nos auxiliar no diagnóstico diferencial. Por exemplo, em uma dessas alterações, a gente pode avaliar por FISH, né? E a amplificação do 9p24.1 por FISH vai ser um candidato a inibidor do PD1, por exemplo, nivolumab, pembrolizumab, aí no linfoma de Hodgkin recaído e refratário, tá? Bem, esse foi o último linfoma B que a gente discutiu, a parte dos T's. Eu vou deixar para a próxima aula. Eu queria só dar uma pincelada, que eu já tinha falado, dessa utilidade, né, dos testes genéticos no tocante ao diagnóstico diferencial. É muito legal essa tabela, é a tabela 3 do artigo, né, onde ele vai colocar como é que esses genes nos vão ajudar a fazer esse diagnóstico. Por exemplo, nos linfomas células B, né? Aí, no caso, CD5 positivo, né? Seja LLC, manto, ou até os linfomas zona marginal CD5 positivo. Se eu tiver rearranjo de CCND1, CCND2, CCND3, eu vou ter o diagnóstico de linfoma de células do manto, certo? Nesses pacientes, obviamente, CD5 positivo. No paciente que eu demonstrei o rearranjo BCL2, tá? Que é bem mais raro em LLC, tá? Vai me favorecer o diagnóstico de linfoma folicular, tá? Por exemplo, nos linfomas CD5 negativo, CD10 negativo, BCL2 negativo, e tem uma característica de linfoma de pequenas células, aí a gente vai ter no diagnóstico diferencial linfoma zona marginal, o linfoma centro folicular CD23 positivo com BCL2 negativo e a própria tricoleucemia, a gente sabe que o rearranjo BCL6 nessa ocasião, né, o linfoma CD5 positivo, CD10 positivo, desculpa, CD5 negativo, CD10 negativo. A demonstração de BCL6, do rearranjo, ou deleção do braço curto do cromossomo 1, favorece folicular, tá? O encontro, por exemplo, do BRAF, como eu já tinha falado, está presente em quase todas as tricoleucemias, mas também pode estar presente no linfoma de zona marginal. E no linfoma de células B folicular com envolvimento cutâneo primário, que a gente tem o linfoma folicular cutâneo primário e o linfoma folicular sistêmico, a presença do rearranjo BCL2 favorece mais o linfoma folicular, mas também a gente não consegue descartar totalmente o cutâneo primário, certo? Deixa eu ver se ainda tem um tempo. Eu continuo, professor, ainda faltam 2 tabelinhas para discutir, eu deixo para a próxima aula. Eu vou continuar, então. Só em relação, de forma mais rápida, que nosso tempo já está concluindo, as neoplasias B com diferenciação plasmacítica, né, onde a gente vai ter o linfoma linfoplasmacítico, alguns linfomas no marginal esplênico, nodal, extranodal, sem querer ser muito repetitivo. BCL2, folicular. Trissomia do 3, trissomia do 8, deleção do 17, do 7, zona marginal, tá? E o MYD88, linfoma linfoplasmacítico, mas também não é totalmente específico, tá? Das neoplasias secretoras de IgM, né? A translocação do CCND ou do gene familiar MAF indica neoplasia de células plasmocitárias, tá? E o linfoma de pequenas células com acometimento, com envolvimento esplênico, de medula óssea, envolvimento sanguíneo, né? Seja esplênico, tricoleucemia, o linfoma de células B de polpa vermelha, né? A gente vai ter também a demonstração de alguns genes que vão nos ajudar. Por exemplo, CCND1, como eu falei, linfoma do manto, tá? BRAF, tricoleucemia, certo? E
Esse aqui a gente já comentou, acho que vai ser um pouco repetitivo eu falar. E nessa outra tabela é mais o que a gente já falou, né? Os linfomas de alto grau, quando vão ter a prédice de translocação do MYC com BCL2 e BCL6, vão falar muito mais a favor do linfoma de alto grau, ao invés, por exemplo, do difuso de grandes células. É uma tabela um pouco grande, mas como já está no avançar da aula, eu vou ser um pouco mais rápido. A gente pode até voltar na semana seguinte, tá? Mas eu vou aí abrir para discussão, caso o doutor Fernando e o doutor Rafael queiram comentar alguma coisa. E a gente continua na próxima semana, aí com as neoplasias T. Obrigado. Pronto, Paulo. Bom dia a todos. Parabéns aí pela tua apresentação. Acho que tu conseguiu sintetizar bem todo esse artigo, né, que é um artigo bem complexo, mas é um artigo que ele serve até de revisão para a gente entender toda essa questão genética das doenças linfoproliferativas. Em relação a essa parte inicial, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem muita vivência, porque é algo que a gente não vê no dia a dia, mas é importante entender direitinho os testes diagnósticos, os testes moleculares que são utilizados, porque isso é o futuro da hematologia, né? Então, como tu destrinchou, assim, lembrando que para alterações de número de cópia e variantes estruturais, como deleções, amplificações, translocações, o FISH, ele é mais adequado. Enquanto, quando você vai pesquisar mutações específicas, a gente faz o sequenciamento, seja ele localizado ou um sequenciamento mais completo, como de todo o exoma, de todo o genoma. E de todas essas doenças que você falou, né, a gente tem dois principais exemplos de modelos que a parte genética molecular ela já está bem aplicada na nossa prática clínica, que é justamente a leucemia linfóide crônica e o mieloma múltiplo. Com as alterações que conseguimos ver, a gente pode predizer qual tratamento vai ser utilizado, sobrevida global, sobrevida livre de progressão, preditores de taxa de resposta à quimioterapia convencional à terapia-alvo. Então, como modelo nesses dois, a gente já consegue fazer esse link bem feito da parte clínica com a parte genética molecular. Em relação às outras doenças, ainda realmente está muito no campo de pesquisa, mas já conseguimos ver que no linfoma difuso, por exemplo, que a priori é uma doença mais heterogênea, estamos conseguindo categorizar cada vez mais ele de acordo com o seu subtipo genético. Então, aquele linfoma que é o MCD, né, que tem mutação do MYD88, CD79, ele tem um prognóstico mais adverso. Talvez no futuro a gente consiga fazer algum tratamento mais intensivo nesse aspecto, enquanto linfomas que têm mutações do EZB, a depender do status mutacional do MYC, ele pode ter um prognóstico melhor, pode ser uma doença menos agressiva. Então, isso ainda está muito no campo da teoria, mas eu acho que é algo que no futuro vamos ter essa estratificação, talvez o linfoma difuso vai se transformar em doenças diferentes, né? Mas parabéns pela apresentação, eu deixo aberto para eventuais perguntas ou comentários aí da plateia. Obrigado, professor. Eu acho que o doutor Fernando não está, não sei se ele está ouvindo, mas caso alguém... Quando a gente não Pronto, sabe responder. Então, a gente, nesses casos, tem que tomar a melhor decisão Desculpa, Rafael. Desculpa, Rafael. Sem problema, doutor Fernando, é que eu acho que estava no... Eu tive uma dificuldade que eu tive que entrar em outra reunião e voltar para a nossa. Eu não sei se foi feita alguma pergunta, pode repetir, se for possível? Não, na verdade, eu estava fazendo os comentários, eu deixei aberto aí para qualquer pergunta ou comentários adicionais. Obrigado, Rafael. Eu acho que a apresentação do Paulo assim, mostra claramente a necessidade que a gente tem de
de entender que a biologia molecular ela vai, de alguma forma, ela já permeia toda a nossa condução diagnóstica e terapêutica, né? Então, dificilmente se você pegar exemplos, por exemplo, que ele deu no tratamento do Waldenström, né, a associação com MID, 88, e se você tem a mutação CXCR4, não responde a ibrutinib. Então, são coisas que eu acho que a mensagem principal é que esse maior detalhamento ele vai permitir que a gente consiga conduzir melhor esses doentes de maneira mais custo-efetiva. Então, os gestores, quem está nas decisões, precisa entender que esse aparato ele é necessário para melhor tratar e para, de alguma forma, ser custo-efetivo. Então, eu queria pedir que o residente Hércules fizesse um comentário sobre a apresentação do Paulo. Bom dia a todos. Tá dando para me escutar? Sim, Hércules. É bastante interessante essa abordagem por causa desse clone HPN, desse componente autoimune que ele tem. Eu acho que é bom, hein? O microfone está ligado. A gente vê que, na verdade, aquelas doenças clássicas apresentadas nos livros, elas têm múltiplas apresentações, né? Tem número, né? Do perfil genético dela, que podem se correlacionar diretamente com o tratamento. Acho que o futuro outra coisa para falar eu estou bem feliz. Um tratamento mais direcionado, uma outra pergunta, desculpa que não é desse caso, paciente com LMA refratária, super fit, jovem, vocês estão fazendo irradiação de medula total? Sim. E o paciente tem que transplantar aí no Einstein ou ele pode transplantar fora e fazer só a rádio aí? Depende. Eu preciso checar, porque esse é um projeto Pronon. Tá? Então, se ele fizer dentro do projeto Pronon, ele é obrigado a transplantar. Hércules? Oi, professor. Desculpa, ok. E a Marília poderia, então, fazer um comentário, Marília, sobre a apresentação do Paulo Henrique? Oi, gente, bom dia. Acho que minha internet não está muito boa, está caindo um pouco, mas, de uma forma geral, eu queria parabenizar o Paulo Henrique, uma aula excelente. É um tema que eu vinha sentindo falta, assim, realmente, esses artigos, a gente falar um pouco sobre as anormalidades genéticas, porque nós vemos que com a avançada tecnologia, né, dos exames, tem se tornado cada vez mais importante a análise dessa citogenética, tanto para diagnóstico, quanto algumas vezes para reavaliação também dos pacientes, né? Então, a gente já tem acesso a muitos desses exames, inclusive no SUS. A UNGS está vindo aí também, quem sabe teremos no futuro, mas que são exames que a gente precisa ter conhecimento e solicitar, né, para auxiliar nesse diagnóstico que tem sido cada vez mais difícil, né, com tantas doenças que têm se desmembrado. E é isso, só agradecer ao Paulo Henrique, achei que foi uma aula muito boa, muito esclarecedora, que vai nos ajudar na prática, sem dúvidas. Esse artigo é aquele tipo de artigo que a gente precisa ter guardado para estar também aí pesquisando sempre. A Marília colocou muito bem, é um artigo de consulta, né? Na verdade, muita coisa você acaba tendo que consultar. Então, eu queria agradecer ao Paulo, dizer que na próxima semana a gente continua com as doenças linfoproliferativas T, que até são um pouco mais difíceis do que as B, né? Então, isso é algo que a gente tem aí como uma regra no conhecimento, né? São doenças mais agressivas. E eu deixaria aberto aí esses 5 minutos finais para que, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Doutora Helena, eu gostaria de falar. Fernando, o meu computador é tão antigo que eu não sei nem se sai voz dele. Sai, a gente está lhe ouvindo bem.
Mas eu queria parabenizar o Paulo. É um assunto muito complexo, muito difícil. Esse é o tipo, é uma tabela que eu acho que a gente tem que ter do lado da gente, cada vez que você tem uma dúvida de diagnóstico e precisa saber o que você vai pedir, porque só para quem tem uma memória muito jovem vai aprender todas essas siglas aí, todos esses nomes. Mas do muito, Rodgkin, doutora Helena, o que a senhora achou das considerações no linfoma de Hodgkin? Muito importante, Fernanda. Eu acho que nós temos que batalhar para ter todas essas condições, né? E eu acho que nós já temos várias coisas aí. E eu gostei muito, muito. Eu parabenizo o Paulo e o Rafael. E vamos esperar a continuação desse trabalho, né? Dessa apresentação. Agora é um negócio muito complicado. Acho que eu teria que ler 3 vezes para poder dar uma opinião tranquila. É bem como a Marília disse, tem que ser uma tabela de consulta, um livro de consulta do lado. É natural, né? Isso é natural, é esperado mesmo. E é muita coisa nova, né, Fernando? Muitos conceitos, muitas drogas novas, né? Exato. Muitos anticorpos monoclonais novos, né? Então, oriundos aí do rituximab. E também a interpretação de cada um desses resultados. É uma coisa de muito cuidado e muita responsabilidade. Porque você vai definir diagnóstico e tratamento. E com ação bioespecífica também, tudo. Então, assim, eu queria agradecer o Paulo Henrique, agradecer o Rafael, e dizer que na próxima quarta-feira, Deus quiser, estaremos aqui para concluir essa parte das alterações genéticas das doenças linfoproliferativas. Desejo a todos uma boa semana, o resto de semana, né? E obrigado, tá? Obrigado a todos. Até mais, fiquem bem. Tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigado, Paulo. Tchau. Tchau aqui dos Pampas.